No ar! Programa Jornada para a Vida. Apresentação: Amaury Júnior. Bom dia, nobres! Estamos retornando o nosso programa Jornada para a Vida 2024. Chegou o momento. Vocês estavam esperando. Desde o ano passado, a gente deu uma parada, férias, do nobre amigo psicólogo de vocês, o Amaury Júnior, e estamos retornando aqui com vocês, com novidades. E estamos aqui com o nosso, vamos colocar aqui para vocês, a nossa estrutura de pessoas que estão com a gente desde o comecinho e que vale a pena a gente saber quem são essas pessoas, né? Estamos aqui no PS Cowork, estúdio do PJ, onde está sendo gravado este programa. Nós temos 2 salas de atendimento, locação, por hora, diária, semanal ou mensal. Temos aqui toda uma estrutura de qualidade e, com certeza, que se você quer saber mais detalhes, está pelo Instagram, @PSCowork, que você vai poder, então, ver as salas e conversar com meu nobre amigo Paulo Sadar. E quem está aqui fazendo toda essa estrutura que vocês estão vendo, som, iluminação, é o meu nobre amigo técnico de mesa e som, Júlio. Temos também a minha colega Juliana Galdino, que infelizmente não pôde estar nesta jornada hoje. Está adoentada, espero que ela melhore. Nós temos também o cinegrafista Darlan, na parte externa, quando a gente for fazer também programas externos. Temos o cinegrafista Ivan, meu nobre amigo Eládio Cabral, Thalita e meu nobre amigo Valber, da WM Produções. Bom, hoje nós temos uma convidada, que eu digo que é uma convidada especial. Por quê? Porque ela vai nos falar um pouco daquilo que a gente sempre, todos os psicólogos, todas as pessoas envolvidas na área da saúde, falam sobre a depressão. E a saúde mental sempre vai estar ali, presente. A gente sabe que não é fácil a gente lidar, além dos problemas naturais que a gente tem, financeiro, trabalhista, amoroso, mas também temos questões muito mais internas, onde a mente humana não consegue, a gente como seres humanos, adentrar totalmente e saber o que está ali, por trás de toda aquela emaranhado de conexões neurais. E de repente a gente lida com uma situação onde ficamos presos e a gente não sabe como reagir. Mas não sou eu que vou falar mais. Não sou eu que vou dizer o que é uma depressão. E vou perguntar à minha convidada, que é a Sandra. Eu nunca digo para vocês toda a sua biografia. É diferente o nosso programa. Porque, às vezes as pessoas me perguntam: Maury, por que você não diz logo quem é a convidada? Diz que ela tem isso, tem aquilo outro. Não, eu quero que ela, por si, diga quem é essa pessoa e qual o propósito que ela tem neste programa, que eu já falei para vocês, que fala muito de energia. Nós somos envolvidos de energias, sejam boas, sejam ruins também.
Então, com vocês, a minha nobre amiga Sandra, que a gente se conheceu, que ela vai falar, totalmente diferente de muitas pessoas que a gente imagina conhecer. Eu estou passando a palavra agora com a minha amiga nobre Sandra, agradecendo a ela pela oportunidade dela estar aqui no nosso programa de estreia de 2024, com esse tema que é, para mim, um tema sempre envolvente. Nunca a gente vai deixar de falar sobre depressão, sobre ansiedade, angústia. Tudo isso está envolvido. Bom dia. Bom dia, Mauri. Para mim é um privilégio estar aqui no seu programa. Eu que sou uma seguidora fiel, né? E estarei aqui expondo, né? Essa minha jornada, né? Falando sobre esse tema tão que eu sou enfermeira, sou formada, sou alagoana, sou muito conhecida por encaminhar cuidadores, por cuidar de tantas famílias e também conhecida no meio dos fãs, né, de música, principalmente de algumas bandas famosas aí, internacional, a-ha, U2, anos 80, Flashback, sempre levando alegria para todos e muitas vezes disfarçando o sorriso, disfarçando a tristeza, né? Então, estou tratando há 3 anos, né, dessa terrível doença, né, que me atingiu, logo eu que cuido de pessoas, né? E mais a grande importância desse momento aqui, né, dessa grande exposição, eu precisei criar coragem, né? Mas é uma das coisas que a gente adquire dentro desse tratamento, é a coragem para expor e resgatar você, que está nos prestigiando com seu acompanhamento durante esse programa. Eu garanto que muita gente vai se impactar, principalmente os familiares dos pacientes. Pois é, vocês estão vendo aí, gente, que hoje o programa promete. Por que promete? É tristeza, é melancolia? Não. A gente tem que mexer, às vezes, com situações do nosso dia a dia que não é passado nas redes sociais. É uma farsa de a gente achar que as redes sociais falam a verdade. Muitas vezes elas estão camuflando, como ela mesma falou aqui. Uma pessoa que lida com pessoas envolvidas com arte, que é uma coisa bacana, música, a gente já falou aqui, de tantas pessoas que já passaram no programa, colocando a mensagem de paz, de amor. E o que é que pode gerar isso? O que é que faz com que, mesmo você estando diante de uma situação de alegria, satisfação, e de repente acontecer isso? É porque a gente está querendo calcular as coisas de uma forma racional, como se 2 mais 2 fosse 4. Na matemática isso é possível, sim, mas na psicologia isso não é um 2 mais 2 igual a 4. Psicologia, a gente trabalha com o infinito, com possibilidades. Então, jamais o professor Amaury, o psicólogo Amaury, vai direcionar você a um caminho que você tem que ser traçado e pronto. Não é isso. Nós vamos mostrar que existem possibilidades de caminhos que você pode traçar. E é isso que ela vai falar, de como é que é esse resgate. Para vocês terem uma ideia, como é que pode gerar uma depressão
como é que é você sentir uma pessoa deprimida dentro de uma sociedade que muitas vezes ignora isso, brinca, faz mau gosto com isso. Imagine vocês um poço profundo e você cava para encontrar água. Ok. Agora você imagina esse poço profundo, uma pessoa de repente está olhando ali o poço, escorrega e cai numa profundidade enorme. E ao cair, ela simplesmente não vê uma possibilidade de retorno. Então, comece a pensar no que eu estou falando. Um poço profundo, que é cavado, e de repente você cai. E você não imagina que tenha uma escada ali perto, uma corda. Você não consegue ver nada que possa resgatar você dentro desse poço. Por que eu estou falando desse jeito? Mauri, o que tem a ver um poço com a depressão? É porque a gente não tem argumentos que possa dizer como é que você estar num processo depressivo. Você pode dizer que você está afastado, você pode dizer muitas coisas, mas você não fala abertamente fazendo uma comparação. Então é por isso que eu na clínica, eu desenho. Quem sabe, quem são meus pacientes, sabe que eu tenho uma plancheta com uma folha em branco e começo a rabiscar. O que o paciente está falando, eu estou rabiscando e ali começa a aparecer as coisas. Então, quando eu comecei a analisar o que era a depressão, aí eu digo, vou explicar de uma forma bem simples, como se fosse você cavar um poço e depois não saber como voltar. E ficar ali dentro por muito tempo. Então, Sandra, você pode então descrever um pouquinho da sensação que você, no início, e como hoje, como é que você está lidando hoje com isso? Posso sim, né? Não é fácil, né? Até para lembrar, dá um certo calafrio, né? Porque eu não quero voltar mais, né? Então, isso já vem a longo prazo, só que a gente vai levando, a gente vai empurrando, né? Que é o complicado, né? Principalmente a gente da área da saúde, né? Que a gente cuida, a gente se esquece da gente. A enfermagem ela veio ser valorizada agora. Vocês vieram saber como é o nosso trabalho agora na pandemia, né? Quantos e quantos estão doentes e trabalhando, né? Então, durante 28 anos, ontem completou 28 anos que eu sou da enfermagem, fui da UTI neonatal, lidei muito com as dores. Esqueci que me coloquei na minha vida que eu iria ser uma pessoa fria e que não ia me sensibilizar com a dor de ninguém. Mas aquilo ali vai e nem me tocar. Iria ser um paciente e ali ele ia ter alto e tchau. Não é assim. E principalmente com a minha vida pessoal, né? Vocês estão vendo assim que eu sou fofinha, né? E essa obesidade, ela é muito ligada também à depressão, né? Onde existem os altos e baixos e a gente não se trata. Então, eu vim para Fortaleza com essa missão de me tratar no hospital, né? E lá no hospital a gente tem um- uma equipe multidisciplinar, né? Eu não dava tanto valor assim ao psicólogo e psiquiatra, né? Eu tô ótimo, a gente mente bastante, né? É o mal do paciente que tem depressão. A gente mente para a gente se proteger, justamente do preconceito, principalmente quem é da área da saúde. Eu vou querer que um colega saiba que eu estou doente, né? Então, é a expectativa, né, que foi criada dentro dessa cirurgia bariátrica também, né? Existiu várias coisas que me levaram. Você falou de poço, né? Eu já vou mais fundo, eu falo do pântano. Porque existe o poço, o fundo do poço, e existe
o subsolo do fundo do poço. É tipo aquela lama de manguezal, né? Que você não consegue sair. Tipo areia malvediça. Você não consegue sair, né? E eu comecei a pandemia, ela foi um gatilho para tudo desmoronar na minha vida. Acabou o tratamento. Eu me lembro que foi dia 18 de março de 2020 que eu ouvi uma sirene, eu não esqueço nunca aquilo ali, uma sirene lá no edifício Palácio Progresso, mandando todo mundo se retirar. E ali eu disse, meu Deus, acabou tudo. Logo agora que eu comecei a lutar de novo pela minha vida. E foi ali que eu comecei a cair, né? A doença que já existia, né? Pelos fatos de eu ter meus traumas, de eu ter tido uma convivência muito difícil com meus pais. Eu não sofri bullying no colégio, eu sofri bullying na minha casa. Meu pai muitas vezes me chamava de gorda, não me chamava pelo meu nome. Então existia um grande trauma, esse ódio mortal que eu sentia do meu pai, né? E eu não conseguia perdoar, que é algo que o depressivo não consegue. Ele não tem força para perdoar. Então, o perdão, o ódio, ele se torna algo avassalador na vida do depressivo, porque tudo que é isso aqui se torna gigante. E a obesidade, que já é uma doença complicada, fica pior. Por isso que eu digo, nenhum obeso é saudável psicologicamente. Porque a gente sofre da hora que a gente nasce. Vixe, é gigue. Vixe, olha, vixe Maria, bora furar. Pra ver se... Então você já começa ali, né? Aí vai para a escola, mas no meu caso, eu sofri dentro da minha família. Porque você sabe, vai para a escola, mas você só vai para a escola algumas horas do dia. Mas a família, você fica... Tá vivendo. Você está vivendo ali. Aonde, no lugar do pai herói, meu pai foi o grande vilão, né? Então, eu estou com 50 anos, durante 48 anos eu odiei meu pai, eu queria ver o capeta e não queria ver mais meu pai. Por conta também da doença, que eu já tinha, então a coisa alimenta, né? Existe a coisa que a família alimenta. Tem essa questão aí da família. A família precisa estar presente. E muitas vezes você, que é família, que tem um familiar depressivo, você precisa se tratar. Para você saber lidar, para você respeitar a dor. Ah, tá doido. Tome remédio, você tá doido. Eu escutei muito isso. Ah, você é bipolar, você é uma pessoa lá fora e aqui dentro você fica agressivo. Porque a gente precisa camuflar. Pra gente também vai sofrer lá fora. Então existe essa façanha dentro da doença, que é na hora que o pessoal chama a gente até de psicopata. Você é um psicopata, né? Porque você está agindo aqui de uma forma e lá fora. Porque o depressivo nem sempre é triste totalmente. O depressivo, ele é eufórico também, né? Então, assim, eu comecei a definhar de 2020 a 2023, que foi até o final até o comecinho do ano que passou, que 2023, definhar, minha gente. Definhar ao ponto de. Eu sou louca por música. Foi uma coisa que eu chamei muita atenção, a sua atenção. Sou fã de várias bandas internacionais e, por sinal, conheço esse nobre colega aqui que eu sigo. Eu tenho uma grande admiração pelo Dr. Amaury, que é um amigo, né? E eu vou contar aqui como é que foi. Eu me lembro de tudo. Ao ponto de guardar. Guardei dentro de uma caixa, não queria ouvir mais. Eu me lembro que eu entrei no Uber, começou a tocar as músicas do A.H.A. Eu pedi para desligar. Eu digo, por favor, desligue. Tudo que era alegria já não combinava comigo. E logo eu que levava alegria para os pacientes, muitas vezes o paciente, só com a minha conversa, a gente já conseguia tirar o paciente, a saturação melhorar, o paciente ia para casa. Logo eu que cuidei de tanta gente, estava no lugar do paciente da pior forma possível, sendo massacrada pela sociedade. Porque a gente chega no hospital, aí você já está ali na fila do psiquiatra, né? Porque são os grandes parceiros, são dois grandes parceiros, o psicólogo e o psiquiatra. Eles têm que andar
E nossa bússola, a gente tá dentro, eu me sentia dentro de um poço, porque tem os estágios, né, da doença. E é o labirinto, ainda tem um labirinto, né? E vocês agem como uma bússola, é por aqui. Essa semana você vai por aqui. Então a gente vai, mas a gente escorrega. Tá entendendo? E você passa a não ver cor, você passa a não sentir o sabor, você engole. É nessa hora que muitos depressivos engordam. Pode ver que a pessoa, é o remédio. É não, porque você engole, você não tem mais prazer, você perde o prazer. Tudo tá tudo bagunçado na cabeça, né? Os sentimentos, se você tá olhando, se você às vezes tá com o seu marido, seus familiares, ele tá olhando alguma coisa e ri, vixe, tá vendo alguma, você começa a ter alucinações. Você começa a ver, aí você Aí entra na psicose. aí entra na psicose. A psicose é justamente É. essa coisa de. É o estágio complicado. De você estar ouvindo vozes, tá ouvindo alguma É. coisa que não tem A sentido. pessoa fala, já olha. A pessoa falou aqui, já olha, você já pensa, você já ali já cria. Aí você começa a ter problema com o seu próximo. Você começa a não conseguir desenvolver trabalho nenhum. Você começa a ter problema dentro de casa, fora de casa. Você começa a se isolar. Porque se você tiver a consciência ainda de se isolar. Porque ainda tem a questão que a pessoa que vai para cima mesmo, que fica agressivo, que foi o meu caso também. Né? Então, existem vários níveis dessa terrível doença que muitos vieram se revelar agora pela pandemia, mas eu já tinha. Agora eu tenho plena consciência, eu nasci com isso, né? E o meu ambiente de familiar, não o da escola, não o do trabalho, não dos amigos, porque tem amigo aí que vai ficar assim, ó, como assim? Você, a gente é ator, a gente muda. É por isso que muitos têm a questão da bipolaridade. São várias coisas. Possivelmente um borderline. Por que não? Não tenho vergonha, não. Tomo medicação pesada. Eu estou aqui sorrindo leve. Eu estou leve. Porque eu tenho por trás de mim duas grandes bússolas. Doutora Cirlane, doutor Leonardo. Divulgar, então, o trabalho. Dois grandes profissionais lá. Posso falar o nome do hospital? Pode. Hospital César Carlos. Aonde eu criei um bicho grilo que ninguém ali prestava. Dentro desse tratamento, eu perdoei, porque eu comecei a enxergar que o povo, na doença, eu achava que eu estava sendo perseguida. Eu digo, eu estou sendo perseguida por todo mundo. Então eu não estava aceitando o tratamento, porque a doença faz a gente achar, hoje o médico não veio, ele só vem, Vige está me perseguindo, não quer me atender. Então você já começa a criar as histórias macabras dentro da sua cabeça, ao ponto de você querer desistir da sua vida. Eu queria. Isso acabou, né? Não tem mais graça. Eu não tava vendo cores, eu não tava vendo a música. Eu fazia bem assim, ó. E a minha agressividade não era de bater, porque existe os que batem. Era a língua. Que eu acho que é a pior. A gente magoa a pessoa que está vivendo com a gente, que muitas vezes, depois desse processo, precisa de ajuda. Porque foi o saco de pancada, né? E os familiares que muitas vezes, que no convívio, começa a zoar, né? Você é uma doida, né? Tá vendo? Vive chorando aí. Qualquer coisa chora. A gente fica desse jeito. Claro que a gente tem a gente é aflorado, né? Todo mundo diz que, eu já ouvi falar na época do meu estágio em psiquiatria, que todo mundo tem uns 5 minutos de louco. O meu, eu acho que é mais de 5. Porque a gente fica doida mesmo. Eu acho até que a gente tem que ter um pouquinho. Porque do jeito que está a sociedade, para a gente entender ou tentar conviver com esse tipo de pessoas que vivem com a gente tem que dar uma de que não está escutando,
eu não percebi. Sair um pouco de uma realidade, mesmo que seja uma realidade nua e crua, mas que você pode ter uma válvula de escape. Para você não entrar numa armadilha de que você vai, de repente, não mais sair. E quando você fala que já tinha essa doença, e eu agora faço uma retrospectiva de como é que eu conheci a Sandra. O ano, eu posso estar enganado. Você vai me dar pelo menos um ano para poder eu dar o prosseguimento. Foi qual ano? 2015. 2015. Então, 2015, eu fui para assistir. Parece que, se eu não me engano, era o último. Era a última turnê do grupo A-ha. E eu já estava começando a simpatizar. Eu não era simpatizante, não. Mas de um tempo antes de 2015, eu estava gostando das músicas, algumas que já repetiam, muitas, e não era cansativo. O Take On Me, né? Take On Me, né? Take On Me é um hino. Então, quanto mais se tocava, mais eu me sentia bem com aquela música. Então, a música me atraía para eu me sentir bem. E aí, quando eu vi que o local era apropriado, eu disse, eu vou para esse encontro. E aí, para eu ter sucesso e ter um local onde eu possa ver mais de perto, eu tinha que chegar cedo, porque a fila ia ficar enorme. E foi, se eu não me engano, lá perto do Beach Park, né? Foi, no Aquaville, né? Aquiraz, né? Ali? Não, é o Beach Park ali. Beach Park ali. É. Então, o Aquaville. Foi bem... Bom, quando eu chego, eu vi uma galera lá na frente e a Sandra tava lá com esse pessoal, com aquela coisa de como se diz, fã-clube mesmo, né? E aí, quando eu chego, há um abraço que essa troca, eu não tenho certeza disso, essa troca desse abraço, um aperto, foi como se dissesse assim, tô precisando de ajuda. Mas é uma coisa inconsciente que parte ali, porque ela podia abraçar qualquer outra pessoa que estivesse ali. Todo mundo ali tinha uma mesma finalidade. Qual era? Assistir o grupo A-ha. Mas comigo foi diferente. Foi um abraço diferente. Foi diferente. Mas, Amaury, como é que uma pessoa... Ninguém entendia nada, nem a sua esposa, nem nada. Ninguém. Como é que pode você abraçar um desconhecido e dizer que esse desconhecido gostou de você, que o abraço teve um significado, que não é nada que vocês possam imaginar de amor, nada. É um amor que eu digo, um amor espiritual. Né? E que isso foi registrado. Alguém tirou uma foto e depois postou e me mostrou e eu fiquei realmente emocionado, né? Porque, poxa, o símbolo da nossa amizade. Exatamente. E a partir daí, pelo que eu posso agora constatar, já era um aviso de que você estava pedindo socorro. Mas como, Amaury? Você pedir socorro num local? Pois é, a gente não consegue entender o nosso inconsciente porque ele está lá, guardadinho, e muitas vezes quando ele sai, deixa escapar, o consciente deixa escapar alguma coisa, aí começa a aparecer realmente as coisas que estavam ali, sobrecarregadas. Então, quando ela busca uma pessoa para abraçar, não era só a questão do grupo ali, mas era de uma pessoa que tinha uma energia
que isso eu sempre digo aqui no programa. A energia não mente. Você pode mentir com tuas palavras, com teu gesto de mãos, mas a energia que você passa para as pessoas não tem como mentir. Tem, não. E naquele momento, as energias, elas puderam se encontrar. Eu, ali na minha, contente em ver a banda, e ela também estava contente, mas ela precisava de uma energia mais forte, onde ela pudesse sentir o calor de uma pessoa que muitas vezes não é do marido, muitas vezes não é do filho, não é do pai, não é da mãe, é de um estranho, por incrível que pareça, de um estranho. E eu era um estranho ali. Pô, não conhecia. Me conhecia ali. E é por isso que eu digo que tudo na vida tem sentidos que a gente não consegue perceber. Agora, foi preciso passar quanto tempo, né? Nós estamos em 2024. 2024. Volta aí, 9 anos quase. Quase 9 anos. Para a gente chegar num programa e fazer uma recapitulação de um momento que você conhece a pessoa e até hoje. E a gente não teve mais contato. A gente tinha contato através das redes sociais. Então, veja até que ponto, quando a gente fala de energia, as pessoas muitas vezes acham que isso não... Ah, isso é besteira. Energia. Se não fosse a energia, eu É não espiritualidade. A ponto dela se colocar num programa que vai ser colocado depois num canal onde todo mundo que tiver acesso ao meu Instagram vai ter a oportunidade de estar ouvindo, de estar vendo, e ela está colocando aqui coisas que muitos que estão aí talvez nem percebam que estão passando por situações chatas, e que ela está mostrando aqui que tem caminhos que a gente pode não traçar para poder evitar. Porque aqui nós não estamos só mostrando a coisa em si, o fato em si. Ah, tá aqui, ela está contando como aconteceu a depressão. Mas se você prestar atenção, ela está dando pistas de quantas pessoas são maltratadas dentro de casa, que muitas vezes as pessoas dizem o amor do pai, o amor da mãe é muito bonito. Mas quando existe amor do pai e quando existe o amor da mãe. Quando existe a compreensão. Quem ama, compreende, né? Pronto. Quem ama é enérgico, sem agredir. Pois né? é. E as pessoas Mas é têm aquela difícil. noção de que família, pai e mãe, protege o filho, tem toda aquela teoria que a gente estudando até no colégio, mas quando a gente vai na prática, e aí lamentavelmente eu vou ter que tocar muito nesse assunto, famílias tóxicas. E foi isso que ela está falando aí, é uma família tóxica. Por quê? Por causa de uma pessoa. Precisava ter duas, não. Bastava uma pessoa da família começar a não dar a atenção necessária. E a partir daí, esta pessoa ficou totalmente isolada. Isolada num sentido não fisicamente, mas emocionalmente. Ou seja, ela convivia com a família, mas isolada no emocional, que é terrível. É a prisão maior que eu acho, é a prisão emocional. Porque a física você tenta sair, você tenta fugir e você consegue. A emocional não. Porque ela está dentro de você e onde você vai, ela vai atrás. Não tem como você fugir. É verdade, não tem. Não tem como você fugir. É impossível. Pois é. E este programa que eu lancei, que vai completar um ano, no dia 8 de maio, foi com esse propósito.
Não foi num propósito de só colocar coisas bonitas, lindas, maravilhosas, mensagens belíssimas, como todo programa que a gente assiste tem esse conteúdo. Eu não estou aqui dizendo que não é bonito isso. É. Mas por que também não mostra o outro lado? Por que não mostra também que tem farsantes? Que tem padres que são bons, mas tem padres que são horríveis. Tem pastores que são bons, mas tem pastores que não são bons. Por que não mostra isso? É o medo. Medo de não se envolver, porque está preso também a uma determinada circunstância que você não pode falar. Aqui não. Aqui eu não estou preso a nenhuma religião, não há um credo religioso. Eu tenho uma ética profissional dentro da minha área profissional. Fora disso, estou livre. Livre para falar, sem magoar, sem denegrir a imagem de ninguém. Mas que a gente tem que dizer certas verdades dentro desse programa, e eu sempre vou dizer isso, o Amaury está falando algo que é difícil de eu aceitar, é difícil de eu triturar, de engolir, mas ele está falando uma verdade. A hipocrisia social que ainda existe no nosso planeta faz você aumentar mais ainda pessoas que vão, com o tempo, adquirindo doenças, transtornos. Não é só o transtorno que você tem desde o começo da sua vida, que já você nasce geneticamente, mas que você adquire com o tempo. E que se você não tiver um escudo de proteção, que eu falo muito aqui no programa também, vamos ter escudo de proteção. Amaury, como é que é esse escudo? A gente vai, ao longo dos programas, a gente vai mostrando para vocês. Não é uma cartilha, não. Não esperem de mim que eu vou dar uma cartilha aqui de como você se defender de pessoas negativamente. Você vai tendo uma sensibilidade. A palavra que eu coloco para vocês é sensibilidade. Quando eu começo a ouvir pessoas falando assim, ela me elogiou muito, mas ela não ultrapassou a medida que eu sempre digo às pessoas. Cuidado, o Amaury é top, o Amaury é isso, o Amaury é... Aí você vai entrando nessa nuvem e acaba se esquecendo de você. Porque você tem que entender que você também tem coisas ruins. É pouco? É, mas tem. E eu tenho que tratar disso, porque senão aquela coisa ruim que é pouquinha vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco o que eu tinha de bom foi engolido. Foi engolido por coisa ruim. Que antes eu não dava atenção, era uma coisa tão pequenininha por causa do ego. O ego vai aumentando. O ego deixa a gente muito acima. Por isso que uma vez eu estava com o Paulo Sadar, que eu pedi para ele ser meu convidado, e eu disse assim, que expressão mais assim, sem nexo, quando você diz que a pessoa está estourada. Rapaz, está estourado na TV, está estourado na rádio. Vocês já notaram essa palavra quando você diz a pessoa está estourada? Estourado o que é? Na linguagem bem didática mesmo. Furou. Estourou, furou. O balão tava, de repente alguém estourou. Não, eu não estou estourado. Eu quero permanecer com o balão cheio. Que ele possa caminhar em várias direções. Então, quando alguém, Amaury, teu programa está estourado, eu digo, opa, não quero que meu programa esteja estourado. Porque na minha concepção, essa palavra foi mal empregada. Quando você diz estourado, acabou. Estourou. O balão furou, acabou. Não, o Amaury está em sucesso, o Amaury está crescendo, o Amaury está isso. Mas estourado, não quero. Não.
Parece que eu sou a única pessoa que fala assim. Porque eu não vejo outras pessoas dizerem: cara, tu não tá estourado, não? Não, tô não. Ah, tu tem 300 pessoas, seguidores. Se tiver 1 milhão de seguidores, tá estourado? Também não. E como é que você vai dizer que tá estourado? Nunca. Porque no dia que eu me senti estourado, acabou. Balão estourou. Estourou. Parece até uma brincadeira que eu tô E colocando é aqui. difícil, viu? Porque Porque a fama mexe com o ego, né? e aí você acaba. Acaba desestrutura tudo e você vira outra pessoa, né? É o que tá acontecendo com muitos aí, né? Você esquece do Amaury que muitas vezes tá com raiva, do Amaury que tá triste, com o Amaury que começa a gaguejar no programa. E eu faço até de brincadeira. Às vezes eu digo assim, gente, se todo programa eu ficar com medo de falar, o programa não vai existir. Porque meus medos eu tenho que enfrentá-los. E a minha forma de enfrentar é me colocando diante. Quando eu tô lá no Nobre Ceará Brega Show, tem uma câmera que vem na minha direção quando eu vou falar. E aí às vezes eu me travo, paro um pouquinho, mas vou em frente. Mas Sandra, falando um pouquinho aqui, vou dar aqui só mais um aviso para vocês. O Ceará, né, o Ceará Brega Show, que o meu amigo Paulo Roberto, que eu também vou convidá-lo, ele já sabe que eu vou convidá-lo para vir aqui, na TVC, todo sábado, a partir das 14 horas. Vejam bem, houve uma modificação no horário. O ano passado, começava às 16 horas. E este ano, nós aumentamos mais meia hora de programa. Então, não é mais só 1 hora de programa, é 1h30. Então, começamos das 14 e vamos às 15h30 no sábado. E a reprise na sexta-feira, às 23 horas. Bom, tivemos na semana retrasada meu aniversário, fevereiro, aquariano, dia 14 de fevereiro. Poderia ser um dia maravilhoso. E foi até as 15 horas do dia 14, quando eu recebi a notícia triste da morte do meu nobre amigo Paulo Diógenes. Pois é. Outra pancada que eu recebi assim foi muito pesado para mim, porque eu uma semana anterior do carnaval, na quinta-feira antes do carnaval, eu tinha assistido o espetáculo do Paulo Diógenes no Eusébio, no Shopping Terrazzo, e eu já sentia que ele estava adoentado. Ele tinha uma sinusite, uma rinite, ou é rinite ou sinusite, eu acho que é rinite. E ele já estava com problema nas cordas vocais, estava forçando a barra, iria para outro evento, quer dizer, ele saía de um, ia para Lupus Beer, que é na quinta-feira, que ele também fazia show lá, mas eu senti que ele não estava bem. Mas quem sou eu para dizer para ele, Paulo, deixa a Lupus Beer, mas é um compromisso, gente, é um compromisso, eu entendo como é que é isso. Você compra os ingressos ali para assistir um espetáculo e de repente a pessoa não aparece, tá certo? Doença é uma coisa que, como se diz, a gente não pode simplesmente ignorar isso. Mas naquele momento ele achava que não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer meu papel, todo mundo tá me esperando. Mas, gente, aqui fica um alerta para vocês que são da parte de arte, música, humor. Se você não estiver bem, comunica ao local onde você se apresenta, peça desculpa, mas primeiro a saúde sua,
Porque o que adiantou? Fez o show, tanto lá no Eusébio, como lá no Lupus Beer. Passou o carnaval, na segunda-feira, ele já começou a se sentir mal e ele foi sozinho pro hospital, porque chegou ao limite. Então ele deixou chegar ao limite. Então foi muito pesado, eu tive que ir pro velório e eu soube de toda a história de uma pessoa que muitas vezes condenado por ele ser uma pessoa como ele foi, e quantas vezes ele colocou pessoas que hoje, ainda bem, a gente pode dizer assim, sabem do valor que ele teve na vida desses humoristas, porque é uma consideração. Quando você tem consideração, é uma coisa maravilhosa, mas quando você não tem, então todos os humoristas que ele colocou no cenário, todos estiveram lá, agradecendo. Prestando homenagem, né? Agradecendo. Então, gente, foi muito pesado para mim. Né? Todo mundo. Eu não pude mais eu não pude mais comemorar meu aniversário. Foi bem Como é que eu vou comemorar? perda de um, né? Tava lá o meu bolo, de repente ficou vazio, né? Tava lá o meu bolo, tava lá a velhinha para acender. Eu fiquei. Mas, como eu digo a vocês, a vida da gente é uma caixinha de surpresa. Mas tem como você evitar em alguns momentos, né? Bom, gente, temos também um abraço, queria dar um abraço aqui ao meu nobre amigo Haroldo Nogueira, da FM 104,9, Guarani, Pacajus, que sempre, no ano passado, me dava a oportunidade de eu gravar minha voz com uma mensagem. E ele colocava, né, no programa dele. Vou tentar, este ano, continuar com essas mensagens. Mas, Sandra, falando um pouquinho dessa tua história real, uma história que tem você como diretora, produtora, atriz, coadjuvante. tudo. E que está servindo para a vocês que estão nos assistindo ter a noção que depressão parece até que o que ela está falando aqui, todos passam por esse processo. Às vezes podem ter variações. Umas mais graves, outras amenas. Como você mesmo colocou, estágios. Né? Quando você começa a pensar em tirar a sua vida, já é um estágio bem mais avançado. Avassalador mesmo. Pois é. E quando você consegue sair dessa frase, eu tenho que tirar a minha vida, porque a dor, o problema é que as pessoas não entendem. Ela não quer tirar a vida dela. Ela quer tirar a dor. Mas só que a dor está impregnada no corpo, na mente. E as pessoas teimam em dizer, não, é só tu chegar para ela e dizer para ela, olha, ô Sandra, tu gosta tu não gosta das músicas do Ahá? Coloca as músicas do Ahá. Ah, tu gosta de passear? Vamos passear. Gente, não é assim. Quer ajudar? Fique então do lado, não fale nada. Eu quero que ela perceba que tem alguém que esteja do lado dela. Vou fazer o quê? Eu vou ficar insistindo? Não. Não é para insistir. Ela não vai te ouvir com as palavras. Ela vai te ouvir vendo você ali, do lado dela. Só isso. É uma dica para a família. Tem alguém com depressão, tá no início,
começou a notar que a pessoa está se afastando daquilo que ela gosta mais, não está conseguindo sair de casa, não está conseguindo tomar banho, se alimentar. Então, comece a pensar no mecanismo de estar do lado. E às vezes, essa presença de alguém que não fala, que não está ali julgando, é a pessoa ideal. Naquele momento. Quando ela começar, então, a perceber que tem alguém ali que está prestando atenção nela e que está vendo que ela está ali naquele estado, talvez ela comece a colocar uma voz. Ela comece a falar alguma coisa. Por causa dessa presença que está ali. E que ela muitas vezes nem percebe, nem acredita que só a presença dela é suficiente. Então já me disseram isso. Né? De que muitas vezes a presença é um fato. A presença de pessoas que, no silêncio, muitas vezes falam mais do que as palavras. Porque não adianta, né? A gente, nós que sofremos esse grande mal, né? Quando a gente está nas crises, né? As famosas crises, a gente recebe, louca, vai tomar teu remédio, louca. Ah, você é muito complicado. Silêncio, e você está ali, ó. Mas muitas vezes a fala faz isso aqui, ó. Você deixa a pessoa cair. É nessa hora que vem a vontade de morrer. Então você, familiar, que está fazendo isso com esse seu ente querido, essa sua preciosidade, né? Você também precisa buscar um tratamento, né? Com certeza o Amaury vai deixar aqui na prescrição do vídeo, né? Como você chegar nesse tratamento. Se cuide também, porque o familiar também, ele, por não entender, muitas vezes ele precisa ser tratado, porque vai ver que ele é um efeito dominó, na verdade. Sim. Né? Porque muitas vezes começa do pai, a família te oprime, então ali já existe uma doença também. Uhum. Aquela pessoa, a tua mãe tá doente, Uhum. aí ela vai te agredir, porque geralmente o depressivo que tem essas... São vários tipos de depressão. Uhum. A gente vê que existe uma grande bipolaridade A gente tem a euforia, que é o meu caso. Eu tenho a coisa de enganar a pessoa. Eu tô ali, ninguém... Talvez você... Eu nunca imaginei, Sandra, que você fosse uma pessoa triste. Pois né? é, porque o que a mente da gente diz? Que tristeza é quando você tá com os olhos cheios d'água, quando você tá assim, muito... Aí as expressões estão muito ali, e aí você diz, poxa, a pessoa tá ruim. De repente o Robin Williams é um grande modelo. Pois é, o Robin Williams dessa fez doença, né? Pat Adams. Quem assistiu aquele filme, o cara simplesmente quebrou as regras da medicina de cura de pessoas com câncer através da brincadeira, do sorrir, de ser palhaço. E até mesmo o próprio médico, que eu acho que ainda está vivo, né? Eu acredito que esteja. Veio aqui em Fortaleza, deu uma palestra lá no Alberto Sabin. E, cara, é incrível como é que um médico revoluciona um tratamento para pessoas que estão praticamente desenganadas e através do sorriso fazendo com que o sistema imunológico da pessoa comece a reagir. E aí o que acontece? O ator que interpreta o personagem entra em depressão e comete o suicídio. E ele deixa lá uma frase que eu não decorei, mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo explorar. Ele diz mais ou menos assim: a questão não é você estar com muitas pessoas do teu lado.
é você se sentir sozinho, mesmo com essas pessoas É. que estão do teu lado. É você estar numa festa onde todo mundo tá dançando e tu tá lá no meio da festa, ó, vendo tudo aquilo ali e dizendo assim, cara, meu corpo tá aqui, mas o meu espírito tá lá fora. Ou então você tá num culto, o padre tá falando lá e tu tá pensando na festa de um colega, totalmente fora do contexto. Local de culto, você tá ali, era para estar focado ali, mas atualmente está focado aonde? No local onde tem mais agitação. E pode ser o contrário também. Você tá no local agitado, mas você não tá assistindo bem. Você não tá. Você tá porque fulano te disse que era melhor você ir, e você foi porque fulano disse que se você não fosse, ela ia ficar com raiva de você. E você foi porque senão você perderia a amizade, e assim a gente vai porque todo mundo diz que tem que ser assim. Não! Não é assim não. Você pode dizer sim e pode dizer não também. Não comece a entrar nessa paranoia de que eu tenho que seguir o que os outros têm que me dizer. Já disse aqui 1001 vezes, 1002 a hoje. Pronto, para a gente completar 1002. Pense da forma como você se sente. Não estou sentindo bem ali. Ah, mas é um local tão bom para você. Para mim não tá. Então o que eu tenho que fazer? Saia. Saia desse local. Se distancie e vai para outro local. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder a amizade. Perdeu. Você perdeu a amizade, mas não perdeu você. Entendam isso. Eu estou falando é não perder a sua identidade. Não perder o Amauri. Como é que é o Amauri? É esse aqui. Então eu não posso, de repente, alguém mudar. Simplesmente dizer assim, não, Amauri, olha, eu não estou gostando desse teu jeito. Dá para tu mudar dessa forma? Assim. Como assim? Robô? Eu não sou robô. Eu sou um ser humano. Constituído de tantos valores que eu adquiri durante muitos anos. Então eu não sou uma máquina programada como se agora eu tivesse um teclado e estivesse programando para ser o que você quer que eu seja. É duro. Programa Jornada para a Vida é isso, gente. É dureza. Eu não tô aqui falando coisinhas bonitinhas para vocês ficarem aí. Ai, que maravilha. É para doer mesmo. Às vezes é bom um programa que diz assim, olha, tu não é essa coisa que tu tá dizendo aí não, viu? Tu não é essa coisinha bonitinha, linda, maravilhosa que tu tá aí mostrando não. Tu tem coisa muito mais podre. Mas tu tá escondendo. Tu tá escondendo. Tu não quer mostrar nas redes sociais, porque se tu mostrar, ninguém vai gostar. Aí o Big Brother, que o pessoal tem horror de falar, eu falo. Sabe por quê? Porque eu tiro exemplos ali, claramente, de uma realidade que muitas pessoas não estão conseguindo ver. A Yasmin, que já tem problemas, que já tem problema de transtorno de alimentar. É bem interessante a exposição deles ali. Esse que tá agora em voga, tá assim. A gente vê claramente ali, né? Claramente. Agora, Aqui saiu. vão sair e vão muitos cancelados, né? Já estão. Sim. Aqui saiu pela porque grande apertou exposição, né? e que falou na televisão com psicose. Ah, quer dizer que o Big Brother não é só aquela coisa de sexo que tinha demais. Então o pessoal... Não, aquilo ali é uma porcaria. Mas agora eu tô começando a pegar as porcarias e tô começando a analisar e colocar dentro do programa. Tem coisa nova, galera, que tá vindo aí. Uma das coisas que vamos inovar, juntamente com a Juliana Galdino, é nome de filmes.
filmes, às vezes, traz uma mensagem. E eu vou falar um pouco desse filme que foi de 1985, 87. Inimigo Meu. Acho que a Sandra, onde tinha dois seres, um era um ser humano, o outro não era um ser humano, mas que viviam em brigas interplanetárias. Só que a nave de um, a nave do outro, resolveu entrar em conflito e eles acabam num planeta totalmente diferente. Nem é um planeta do um, nem é um planeta do outro. Como eles não tinham como sobreviver se não fosse através de quê? Da união. Então os inimigos tiveram que se unir. Então é lindo o filme. É um filme muito Então, interessante. gente, todo o programa, a Juliana vai trazer um tema de um programa. E aí eu peço a vocês entrarem no Netflix ou mesmo no YouTube. Vai lá e assiste um trecho. Né? Não precisa ser o filme todo, não. Um trecho da forma que a gente colocou aqui, para vocês entenderem que muitas coisas que no filme tá lá, principalmente filme futurista, como Star Wars, que eu adoro, tem ensinamentos ali. Que a gente pode trazer para nossa vida, que vai servir também para o nosso dia a dia. É verdade. Sandra, e o que é que você poderia dizer para quem está nos assistindo, se é que a gente pode dizer mecanismo para fugir? Se é que existe essa fuga da depressão? Em termos de enganar ou Não, de não. tratar? Vamos colocar como se fosse uma prevenção. Se é que a gente pode dizer prevenção, porque é tão difícil a gente dizer. A gente prevenir, né? É, Que porque são sensações Porque, complicadas, né? porque quando a gente fala de uma doença física, você previne. Câncer de pele, você passa um protetor, vai usando o protetor, evita de ter o câncer. Mas como evitar a depressão? Amaury, eu só consegui essa sabedoria dentro desse tratamento. A gente não. Esse é um dos grandes motivos que me trouxeram aqui hoje, né? De mostrar a vocês os sinais de como a gente prevenir. Né? Eu, no meu caso, só aprendi dentro do tratamento. Fugindo de pessoas tóxicas, ambientes que não me fazem mal, que me trazem as lembranças. O que os olhos não veem, o coração não sente. O perdão, que eu falei no início do meu pai. Pronto. Eu só perdoei dentro do tratamento. Foi Então, uma das coisas que mais me fizeram bem. Pena que não deu tempo de chegar a eu reencontrar meu pai, que ele faleceu tem mais ou menos 6 anos. E tentar fugir justamente das coisas que eu associo sim. ao passado. Porque o passado, que eu até falei para você, ele é muito importante para esse tratamento nosso. Porque a gente faz uma regressão para até para o médico saber. Você tem que falar a verdade. Sim, Se sim. você for falar mentira, você não vai se sair. Você não vai sair. Tem que falar, por pior que seja. Então, o passado ele foi muito importante para o meu tratamento também. Porém, a gente tem que fugir. A gente tem que ter os sinais da gente. Quando começa a entrar no labirinto de novo, você sai fora. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta assim, Mauri, como é que é fácil a gente esquecer? Aí eu digo, não. A palavra não é esquecimento. Porque o nosso inconsciente não deleta isso. Não deleta. O que eu falo numa forma pejorativa seria uma gaveta que você coloca as coisas ruins dentro dessa gaveta e fecha. Não abre. Porque se você abrir, ela vai estar lá. E ela vai, ó, se erguer. Então,
todo mundo tem uma gaveta. Ou mais gavetas. Eu tô falando da gaveta do trauma, das coisas ruins. Tem essa gaveta lá. Essa é para você não mexer. Mas, quando, de repente, você está num processo de tristeza, principalmente negatividade, você tenta, às vezes, sem querer, você abre. E quando abre, vem à tona não só aquilo que tu tá passando, mas o que pode ter sido o gatilho de você estar passando. Quando você fala que teve que passar pela, vamos dizer assim, retornar ao passado, foi para poder ele entender por que essa depressão tá agora com você. Por que ela surge, não é do nada. Veio de um processo. Então eu tinha que saber qual era o processo. Então, se hoje eu tô depressivo, é porque algo aconteceu para que isso desse condição. Não foi por acaso. Então, naquele momento que você estava na fila da banda para assistir, todo o teu inconsciente estava ali esperando o momento de alguém se aproximar e você poder, pelo menos, vamos colocar assim, o lixo emocional ali ser depositado para alguém. Não estou dizendo que eu sou o depósito para você jogar lixo em mim, não é isso. Mas, de alguma forma, foi o momento de você dizer assim, poxa, com aquele abraço, eu estou colocando a minha sensação. Já que eu não chorei para um, não chorei para outro, eu vou chorar para esse cara. E eu sei que esse cara que eu estou fazendo isso não vai me rejeitar. E eu não rejeitei. Então, falando desse abraço, né? 24 horas antes desse abraço, eu que já estou desde os 10 anos de idade, que eu sou apaixonada pelo A-Ha, Deus me deu a oportunidade de eu voar com a banda A-Ha. Eu estive do lado deles, né? Tem até a foto aí. Tem. Você vai depois deixar. Dentro desse meio de fãs, né? Porque tem aquele. O pessoal diz, tem os fãs de modinha, tem aqueles fãs colecionadores, e tem os fãs que a gente se espelha nos nossos ídolos, que são pessoas decentes, que a gente até o momento a gente sabe que eles são homens decentes. Sim. Diferente de muitos que tem, né? A gente não escuta falar mal em termos de comportamento deles. Então eu procuro me espelhar neles também. E eu tinha voado com eles. É o sonho de todo fã, né? Só que eu não enchi meu ego. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava colocar fãs na frente do palco para ter a mesma sensação. E eu me desgastei com muitos fãs. Porque muitos queriam tirar foto comigo. E ali eu senti na alma o que eles sentem no dia a dia deles. E eu não sabia mais, porque aquele monte de gente me sufocando e de repente aparece uma luz. Você tem uma luz, que eu vejo muito a espiritualidade em você. A sua esposa do lado, eu estava do lado cheio de fã. Tinha imprensa ali tirando foto nossa também, que foi um pessoal da imprensa que tirou essa foto tão famosa nossa. E foi quando eu vi que eu já lhe conhecia em termos de lhe conhecer como um profissional. E ali eu vi um fã que eu digo, meu Deus, vai ser ele. Porque eu não estou confiando mais nas pessoas, que as pessoas estão querendo tirar foto comigo, porque eu tive essa oportunidade, querendo saber da vida deles. Eu não sei da vida deles. Eu só eu só voei com eles. Então, por alguns instantes, eu senti a pressão do que é ser um famoso. E eu não queria estar no lugar dele, não. Porque não tem vida própria. Você tem que disfarçar muita coisa, porque a partir do momento que você expõe, você ali está sendo julgado. Então, Rick Martin era uma pessoa, depois que ele expôs a vida dele, que eu sou, né? A questão dele ser um homossexual, tudo mudou na vida. Tudo é avacalhado na vida do Rick Martin. Então, assim, é complicado.
Então, eu agradeço muito a Mauri. Aquele abraço daquele abraço há 9 anos atrás, que quem está me vendo agora, tem meus familiares, meus seguidores também. A gente vai deixar, A gente vai num o programa Amaury. deixar. Sigam esse canal do Amaury e se inscrevam no canal também. E o tratamento ele não é assim. E uma das coisas que eu desejo para você que está passando por essa tristeza, por esse grande deserto, né? Muitas vezes você está casado, tem a solidão a dois, porque você não se sente, você se sente só. Tenha mentores. Além da medicação que demora a fazer efeito, são medicações difíceis, tenha mentores. E um desses mentores foi o Amaury, aonde eu assistia, muitas vezes eu estou sendo claro o que é que eu desenho, porque quem é amigo não precisa estar juntinho, tá entendendo? Muitas vezes, meu Deus, parece que ele está adivinhando o que eu estou sentindo hoje, mas é a questão espiritual, porque a gente não precisa estar junto, não. Não. É aquela ligação do mesmo abraço que até a esposa dele. Frequência. Como assim? Você se conhece de onde? A gente não se conhece a primeira vez. É isso, gente. É um resgate. E eu espero que você que esteve acompanhando a gente esse tempo inteiro aqui, que eu possa resgatar você desse abismo e desse... Você está chegando no 26º andar para pular e acabar com tudo. Eu espero que eu consiga agarrar juntamente com a Mauri. Não vá, Não vá. porque eu passei a não querer ouvir música. E há 1 ano atrás, nesse exato momento, interessante que hoje fazem 1 ano que eu não queria mais ouvir a Rá. E eu disse, hoje eu quero ouvir a voz do Morten. Eu não sei se vai pagar direitos autorais aqui. Mas a música, eu me lembro que assim que eu coloquei a música do Morten, foi a primeira música que eu ouvi depois de não querer, depois da cura, né? Sim. Foi uma música que ele falava there a place for you and me, como se fosse, existe um lugar para mim e para você. E eu não aonde eu não estava conseguindo, e de repente eu voltei a ouvir a voz de uma pessoa que me fazia tão bem e eu não quis ouvir e recomecei. É sempre um recomeço. Existe matar os leões, nós depressivos temos que matar vários. Então, tudo de bom. Estou feliz, estou medicada sim, tomo meus remédios. Eu aqui quero agradecer muito a Fabiola, né? Uma pessoa que aguentou saco de pancada. Muitas vezes falou certas coisas por ser leiga, né? E Fabiola, muito obrigado. Muito obrigado aos meus mentores, você, Amaury, Eu que por abrir agradeço. essa porta, né? E que eu seja a ponte da cura do paciente até você. A gente não pode, você não pode ser meu psicólogo, mas você é o meu mentor, né? E eu agradeço muito, muito obrigado. Se cuidem. Se você está vendo uma pessoa se isolar, abra seus olhos, mas abra o olho do coração. Abra o olho do coração. Você, familiar, não zombe, não zombe. Você é o que mais magoa e você foi o que mais provocou esse estado de saúde que nesse exato momento essa vítima da sua família está passando. Eu desejo tudo de bom para vocês. Olha, coraçãozinho para todo mundo aqui. Estou muito feliz. Medicada, Quem quiser. como paciente, eu estou muito feliz. Por hoje, eu posso dizer que eu estou feliz. Cada vez que eu digo isso, eu vejo as cores. Eu vejo essa cachoeira que é vida, é programa Jornada pela Vida. Eu saí do deserto e encontrei a minha jornada. Muito obrigado, Mauri. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a tua presença, a tua história, que faz com que as pessoas comecem a pensar. E nas redes sociais, quem quiser, você tem uma empresa, né? Eu tenho a Servilar, né, que cuido de pessoas também. A agência Servilar há 12 anos, né, aqui em Fortaleza. E quem é fã das bandas aí, né, Sandra Martins Arrá, porque é dois públicos, né, é o profissional e o da
dos fãs, né? Que tantos, alguns que sabem, jamais imaginam. Isso aqui vai ser exposto aqui e muitos vão dizer: meu Deus, quem jamais imaginou que por trás desse sorrisão dessa mulher gigante existia uma pessoa triste. Se você está passando por isso, procure um profissional. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Vamos que vamos. Só para lembrar vocês da vaquinha que está sendo colocado na empresa Massa e Companhia, que perdeu completamente o seu trailer de alimentação. E vocês entrem lá no meu Instagram, que é psicólogo Amaury com Y, Júnior, por extenso, tudo juntinho, que vocês vão estar lá com o link da vaquinha e falar também da loja Hortelã Brasil, que está ligada aqui juntamente com o estúdio de gravação, né? Uma loja multimarcas, temos peças a partir de R$ 29,90, trabalha com acertos e consertos. A cada 5 peças consertadas ganha um brinde. Entregamos em 3 dias. Onde é que fica? Rua Joaquim Nabuco, 2905, fone 3268-3289 ou 987-364341 ou 999-124912. Instagram, Loja Hortelãs Brasil. Gente, estamos encerrando mais um programa na certeza de que nós cumprimos a nossa missão, que é levar a vocês a informação, conhecimento, aumentar a sua espiritualidade, fazer você ser uma outra pessoa, uma pessoa do bem. Agradecer também ao nobre amigo que está aqui como parceiro e também uma pessoa que está ligado direto com a gente, que faz parte do nosso programa, que é o amigo Júlio. Obrigado, Júlio, por você ter estado aqui com a gente. Sempre eu quero que o Júlio esteja aqui. Tomara que ele não vá embora, pelo amor de Deus, não vá não. Então, gente, fica aí. Eu vou deixar depois o dia. Vocês vão depois saber no meu Instagram quando vai ser colocado a exposição do programa, que vai ser no sábado. Já combinei aqui, no sábado, a partir das 8 horas da manhã, já vai estar o link lá para vocês entrarem e assistirem o nosso programa. Até o próximo programa. Apresentação: Amaury Júnior. No ar, programa